obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar conosco nesta noite. E Silmara vai trazer as suas reflexões sobre o tema Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, que nós possamos estar com o coração e a mente receptivos para a mensagem trazida por ela nesta noite. E vamos iniciar com a leitura da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tempo de confiança. E Emmanuel vai comentar essa passagem que está no Evangelho de Lucas 8, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então fica aqui a reflexão, né, o convite de Emmanuel, para que a gente tenha serenidade, calma, nas situações difíceis que nos são apresentadas diariamente, né, as adversidades da vida. Nós tiramos primeiramente a fé, não aquela fé cega, mas a fé raciocinada, e com a certeza que cada um já possui que Jesus está no controle, mas nós, cada um de nós, temos que fazer a parte que nos compete. E para isso nós precisamos confiar, acreditar e exercitar a fé com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E agora eu convido o nosso irmão Jair para fazer a prece e em seguida vamos ensinar. Que possamos nesse momento acalmar os nossos corações, serenar nossas mentes, para que estejamos abertos ao conhecimento que será trazido na noite de hoje pela nossa irmã. Conhecimento que é tão importante para o nosso caminhar, para a nossa jornada, porque é através do conhecimento que nos guiamos, que guiamos nossa vida, que guiamos nossos passos, passos esses que devem ser sempre em prol do amor ao próximo. Que a nossa vida seja transformada, seja uma vida de bênçãos, seja uma vida de paz. E que o amor do Mestre Jesus esteja sempre a nos guiar. Que assim seja. Que assim seja. Filmar. Tem. Você gostaria de fazer aqui o microfone? É um espaço pequeno. Pode tirar. Posso tirar, né? Pode. Maravilha.
Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de muita paz. Que possamos nessa noite nos colocarmos receptivos às reflexões, tendo a certeza do amparo, da assistência espiritual da casa sempre presente, e que ao final possamos daqui sairmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Queridos irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre um dos sermões, né? O sermão da bem-aventuranças, também conhecido como sermão do monte, também conhecido como sermão da montanha. As bem-aventuranças que são um anúncio da vinda do reino de Deus através da ação, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, convidando a cada um de nós a nos colocarmos receptivos nesse trabalho de ação. A bem-aventurança significa bem-estar, significa alegria profunda na alma. E ao falarmos nessa bem-aventurança, nós recorremos ao livro Jesus no Lar, porque ali no livro Jesus no Lar, Ney Lúcio, ele apresenta o culto no lar, o culto cristão no lar, na casa de Simão Pedro. Então, o primeiro evangelho no lar foi realizado ali na casa de Simão Pedro. E nesta noite estavam contando sobre a história de Jó. Essa história de Jó está presente no Velho Testamento. E eles ali estavam comentando, falando da fé inabalável de Jó, que ele foi testado num momento mais preciso em que ele era muito invejado por ser muito rico, tinha muitas terras, muitos animais, tinha 10 filhos. Então, a sua felicidade fazia com que as outras pessoas sentissem inveja, né, da situação que ele vivia. Então ele foi testado de diferentes formas. Em um só dia, o que aconteceu? As suas terras foram invadidas, os animais foram roubados, os seus empregados foram assassinados, os seus filhos morreram quando veio um vento forte do deserto e caiu, derrubou ali a casa, matando a todos. E o que fez Jó? Se ajoelhou, não se revoltou, percebeu que tudo que ele tinha havia sido dado por Deus e que Deus sabia o que estava fazendo, o que estava permitindo acontecer naquele momento. Então ele renovou a sua fé em Deus. Sua esposa diz que ele tinha que ficar contra Deus, mas ele se mantém firme. Ela o abandona em um momento que toda aquela circunstância leva ele a desenvolver a lepra. Hoje nós conhecemos como a hanseníase. E ele contrai essa doença, é abandonado por todos. Depois de um tempo, vai 3 amigos visitar Jó e diz a ele que tudo que ele passava era culpa dele mesmo, era castigo de Deus. Mas ele diz que não. E ele permanece firme na sua fé. Ele pensa, se eu tivesse uma outra oportunidade, eu faria tudo de novo. Mas Deus sabe. E o que acontece depois? Ele recebe tudo de volta, ele tem a sua saúde restaurada, ele chega a casar novamente, tem mais 7 filhos e termina a sua existência bem feliz.
Então, ali na casa de Simão Pedro, estavam comentando sobre essa fé inabalável desse homem nos momentos mais difíceis. E Jesus, que aproveitava cada oportunidade para ensinar, Jesus ensinava contando inclusive uma parábola, uma alegoria, utilizando de um símbolo, contando uma história para que pudesse ser melhor compreendido, porque o povo daquela época tinha muita dificuldade. Jesus, entendendo que muitos tinham dificuldade, para facilitar, ele também contava história. Então, naquela noite, Jesus começa a contar sobre um homem muito devoto ao Senhor. Ele era um homem muito bom e as pessoas elogiavam muito esse devoto, de tal maneira que esses elogios chegaram ao mais alto. E aí os arcanjos disseram, não, este homem tem que ir para o céu. Só que a divina sabedoria o que fez? Determinou que este aluno matriculado na escola da iluminação, ele precisava passar por alguns testes, por algumas provas, para saber se ele realmente estava ali em condições de se elevar ao mais alto. Então, o que acontece? É dado a ele o primeiro teste, o teste da necessidade. Então, começaram a aparecer os obstáculos, a família começou a abandoná-lo, ele teria que passar pelo teste da miséria. E esse devoto, ele passou nesse teste, porque ele havia entendido que a vida na terra era uma passagem e que ele deveria passar por aquelas dificuldades do dia a dia com resignação, com coragem, com fé, com confiança em Deus, nosso Pai. E aí nós lembramos, inclusive, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo interior, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas aflições. Mas para isso é preciso ter bom ânimo, é preciso ter coragem, é preciso se manter firme ali na fé, compreendendo que nós estamos numa grande escola, todos nós estamos matriculados neste planeta Terra, mundo de provas e expiações. Ora, assim como nós vamos para a escola, nós pequenininhos entramos na escola e cada ano a gente é convidado a passar até depois aqueles que pretendem lograr outros caminhos, entram na faculdade, mas tudo há um processo. Né? Ninguém chega ao terceiro ano sem passar por todas as etapas. E na escola, o que é dado na escola? A teoria. Mas aí chega um momento que a gente precisa fazer o teste, precisa fazer a prova. Assim também, a gente aqui neste mundo de provas e expiações, a gente precisa passar por esses testes. E esses testes muitas vezes nos chegam através de uma dor, através de uma necessidade, através daquele parente difícil que nos convida a exercitar a paciência, a tolerância. Né? Então, várias formas nos chegam esses testes, essas provas. E ele passou pela primeira prova, a prova da necessidade, da miséria. Então a gente vai até o Livro dos Espíritos na questão 814, porque ali Kardec pergunta
Porque Deus a uns dá a riqueza e a outros a miséria. Por que será? E aí os benfeitores respondem que é para nos testar, né? Que é para nos experimentar em modos diferentes. Mas eles nos lembram que essas provas, elas são procuradas por nós, antes da gente reencarnar, né? Há quem diga, que esteja passando por uma dificuldade, pode dizer assim, eu não procuro essa prova coisa nenhuma. Mas, se a gente pensar, vamos a um exemplo. A gente está lá no plano espiritual, aprendendo, passando pela teoria, né? E a gente diz assim, eu quero reencarnar porque eu já sei que para eu passar de ano, para eu virar anjo, eu tenho que passar pelos testes e provas no mundo físico. E a gente começa a aperrear o nosso tutor. Eu quero reencarnar, pelo amor de Deus, me deixe reencarnar que eu preciso passar de ano aí nessa escola. E aí o tutor diz assim, olha, tenha paciência, tem um pouquinho de calma, não, por favor, me ajude aí, dê um jeitinho. Tá, tudo bem. Anote aí o que você acha que vai cumprir. E aí, a gente, naquela ansiedade para virar logo anjo, a gente escreve 2.000 páginas e entrega ao tutor. O tutor dá aquela risadinha assim de lado, meio sem graça, e diz, tá certo, a gente vai dar uma analisada. Mas a gente também vai assistir alguns filmes de existências passadas. Aí pegou, né? Veio passadas, tudo bem. Passa um tempo, lá veio o tutor, a gente ansioso, a gente tinha dado a ele 2.000 páginas. O que é que acontece? Ele nos devolve 200 páginas. Nossa, a gente fica chateado, né? Mas tudo bem, vamos levar essas 200 páginas para o Instituto da Reencarnação. E aí chega no Instituto da Reencarnação, vai ser analisado os nossos méritos, deméritos, as nossas provas, as nossas expiações. E aí a gente recebe de volta 20 páginas. Nossa Senhora, mas eu escrevi lá atrás 2.000, me entrega agora 20 páginas. Tudo bem, o importante é eu reencarnar. Porque quando eu reencarnar, eu vou cumprir tudinho que eu escrevi lá nas 2.000 páginas. E aí a gente renasce, né? E quando a gente renasce, quando a gente reencarna, a gente descobre que 2 páginas está difícil demais para carregar. Então essa é a nossa realidade. Então os espíritos nos lembram através da codificação, do primeiro livro da codificação, Livro dos Espíritos, de que nós escolhemos as provas, mas que muitas vezes, e eles afirmam com frequência, a gente sucumbe, né? A gente fracassa pelas escolhas que nós fazemos em nos revoltarmos, inclusive contra a providência divina. Então ele passou por essa prova, mas antes de continuar, o que é que a prova da miséria nos testa? O exercício da humildade, né? De reconhecer que há um Pai que zela por nós, que não nos abandona, nos colocar ali humildemente, né? Fazendo aquilo que nos é possível fazer a nossa parte e confiar. Então, esse devoto, ele foi passar pela segunda prova, a prova do dinheiro. Agora foi ao contrário. Ele tinha tudo que ele poderia ter financeiramente, ele tinha. Mas ele havia entendido que tudo aquilo que ele tinha era emprestado, nada era dele. Então ele lembrou da caridade. E o que ele fez? Proporcionou a outras pessoas
meios para que essas pessoas, por meio do trabalho, pudessem ali conseguir os seus próprios recursos. Então ele utilizou bem o dinheiro. E aí vejam só como é importante a gente estudar o livro dos Espíritos, porque a gente volta a ele, e agora na questão 815, né, Kardec pergunta qual é a prova mais terrível, qual é a prova mais difícil? Será a prova da riqueza? Será a prova da miséria, das necessidades em geral? Qual é a prova mais difícil? E aí os benfeitores respondem tanto uma quanto a outra. Por quê? Porque a miséria, como já dissemos, ela provoca queixas contra a providência divina. A pessoa não aceita, diz que Deus abandonou, que não é justo o que está acontecendo, porque fulano tem tanto e eu não tenho nada. E aí começa a culpar a Deus por aquela situação que se encontra. E já a riqueza, ela incita, ela estimula os excessos. Aqueles que geralmente passam por essa prova da riqueza, pensa só em si, né? Alimenta o egoísmo e o orgulho. Eu tenho muito dinheiro, eu preciso aproveitar porque eu só tenho uma vida. Então eu vou curtir, vou viajar, vou fazer isso, mas sempre em pró particular e não em benefício de outras pessoas, né? Então todos nós somos testados naquilo que necessitamos passar para aprender. E ele passa por essa prova. Então foi dado a esse devoto uma terceira prova, a prova do poder. E nós sabemos que o poder, ele pode corromper, né? Esse devoto, ele passa muito bem por essa prova, porque ele entendia que ali as honrarias, os dons, haviam sido também emprestados, que não cabia a ele humilhar ninguém, dizer, eu sei de tudo, eu sou maior do que o outro, então o outro tem que me servir, né? E eu acho que eu só existo, olho por cima, e a gente encontra muitos assim, né? E ele passou por essa prova. Mas, meus irmãos, quando chegou na quarta prova, aí foi que a coisa pegou. Porque ele tinha um servo, e esse servo caluniou ele. Esse servo tocou direto na ferida, no amor próprio. E acabou expondo um assunto que era para ele particular. Então ele ficou muito furioso, porque ele não admitia que a sua autoridade fosse questionada. E aí ele caiu na cólera. A cólera lhe desnudou o íntimo, né? Então, o que aconteceu? O Senhor foi notificado que esse devoto, ele fracassou nessa prova. Ele caiu nessa armadilha. Então ele disse, esse filho amado precisa passar por novas experiências, né? Experiências purificadoras. Vejam bem como Ney Lúcio coloca aqui, experiência purificadora. Quando a gente diz que está no mundo de provas, de expiações, parece algo tão duro, tão pesado, né? E se a gente colocar como experiência purificadora? Por quê? Porque todo o teste, toda a prova que a gente passa, ela tem como objetivo purificar o nosso coração.
trabalhar aquilo que está dentro de nós, trabalhar aquele sentimento que a gente tem mais dificuldade. Então, o Cristo, ele encerra a história afirmando que quando o homem ele recebe todas as informações para se elevar, o Pai amoroso, ele proporciona as provas necessárias para que nós possamos ser procurados pelas potências educadoras. Como já dissemos, uma dor que nos visita é uma oportunidade de a gente aprender com ela. Ao invés de a gente dizer assim, por que dessa dor? Por que eu sofro tanto? Eu não fiz nada a ninguém para receber tudo isso. Por que eu estou passando por essa doença? E ao invés de ficar perguntando, questionando, alimentando ali o sofrimento, parar e questionar o que essa dor está querendo me dizer. O que eu tenho que aprender com ela? Nós espíritas que já detemos o conhecimento que a vida ela não se encerra com a morte do corpo físico, vai nos lembrar o espírito de André Luiz no livro Nosso Lar. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Então, se nós já detemos um pouco de conhecimento, já temos a luz da doutrina espírita a nos abrir os horizontes, então não cabe a gente ficar questionando por que isso acontece comigo, por que está acontecendo comigo. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Não dá para ter felicidade plena aqui. Não dá para querer dizer que quer arrumar a pessoa perfeita. Porque não vai achar se você não é perfeito. E se você é perfeito, você está no mundo errado. Porque quando chegamos à perfeição, ou seja, a felicidade que Jesus nos convida, é aquela em que nós passamos pelas provas todas, é aquela que nós adquirimos as virtudes e que chegamos a um grau de elevação onde passamos a viver em mundos felizes. Mas para isso vai também nos lembrar os Espíritos na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. E os amigos espirituais respondem, Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição, ou seja, à felicidade. Mas para isso é preciso sofrer. São as palavras deles. É preciso sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, nós estamos no mundo que precisamos estar, convivendo com as pessoas necessárias que precisamos conviver, passando pelas dificuldades que precisamos passar, porque tudo nos é oferecido e chega até nós para aprendermos a adquirir virtudes e a purificando o nosso coração. Então, o que significa a gente ter um coração puro? Significa a gente ter um coração higienizado, limpado, retirado, tudo aquilo que nos impede de avançar. Significa também a gente ter resolvido todas as nossas encrencas do passado e do presente e não ficar arrumando mais coisa para a gente colocar aí na bagagem sem necessidade, né? Então nós vamos ser testados pela bondade de Deus de acordo com as nossas
reais necessidades e seremos tocados lá no íntimo de nossa intimidade, ali onde temos mais fragilidades. A gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo para lembrarmos no capítulo 17, item 4. Allan Kardec vai nos dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. O que são, minha gente, essas más tendências e essas más inclinações? São justamente as nossas fragilidades. Nós seremos tocados nas nossas fragilidades, naquilo que a gente, olha, tem a tendência ali, né, que só de pensar e a gente, sai pensamento que esse não é meu. Ali está a nossa fragilidade para a gente trabalhar, naquilo que nos incomoda. Então, esses testes são para exercitar a pureza de nosso coração. E no sermão são descritos passo a passo, né, que nós devemos seguir para pertencer ao reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Em nós. Em nós está o reino de Deus. Mas precisamos lembrar que para pertencer a esse reino de Deus que está em nós, é preciso a gente se aproximar dessas leis. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. Os benfeitores nos lembram que a lei natural é a lei divina. A única e verdadeira felicidade do homem, porque indica o que devemos fazer e deixar de fazer. Nós só nos tornamos infelizes quando dessas leis nós nos afastamos. Então, quando passamos a fazer escolhas equivocadas, quando pensamos mais no mundo exterior, mais aquilo que está fora de nós, ao invés de pensar naquilo que nos eleva, nós nos afastamos da lei divina. Sofremos as ações, as escolhas que fazemos. E aí nós nos afastamos desse reino, desse pertencimento, né? Então, a cada bem-aventurança, nós entendemos que há duas partes. A primeira parte é a condição, as atitudes, as escolhas que fazemos, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração. Então, essa é a primeira parte, quando a gente entende que esse é o caminho, essa é a opção, essa é a condição para experimentarmos a segunda parte. A segunda parte é justamente o resultado dessas ações, dessas escolhas. Então, aquele que experimenta a primeira parte, que faz de tudo para higienizar o seu coração, que está ali no esforço firme de domar suas más tendências, suas más inclinações, estará em condições de experimentar a segunda parte, que é ver o reino de Deus que está em nós, senti-lo em nós, fazer vibrar o Evangelho em nosso coração. E aqui eu abro um parênteses para lembrar um amigo de Chico Xavier, Loreto Flores, um exemplo de vivência do Evangelho, um exemplo de um coração puro. Porque Loreto Flores, ele era de uma época, ele fazia a campanha do quilo numa época em que o espiritismo era abominado. Então, certa feita, ele se arruma, né, coloca um lenço. Era numa época, antigamente meu pai usava bastante lenço de pano, né? Então ele pegou o lenço dele, colocou na roupa dele e tal, e foi fazer a campanha do
tranquilos, preparou lá na casa espírita e foi. Ao chegar numa casa, ele bate a porta, uma senhora vai atender. E ao perceber que ele era espírita, ela cospe no rosto dele. Nesse momento, Loreto Flores diz: "Ô, minha irmã, isso aqui é para mim e para os pobres. A senhora tem algo?" Vejam bem, isso é para mim e para os pobres. A senhora tem algo? Ele tira o lenço, enxuga ali, né, o excesso do cuspe que estava no rosto dele, guarda o lenço, humildemente. Ela fica tão envergonhada que foi buscar alguma coisa. Ele em nenhum momento criticou a atitude dela. Ele, naquele momento, era o Evangelho vibrando dentro dele, porque ele havia entendido o seu trabalho. E nós, será que nós faríamos o mesmo? Né? Então, cabe essa reflexão ao nosso coração. Então, Loreto era esse exemplo, né, de um coração puro. Em nenhum momento ele criticou a atitude dela, mas ele tocou o coração dela pelo exemplo que ele deu. E Emmanuel nos lembra, está até no livro Correio Fraterno, a palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Não é? Então nós precisamos falar menos e agir mais. A gente fala muito, né? E age menos, mas nós somos convidados a refletir sobre a importância do exercício no nosso dia a dia. Então, ver a Deus diz respeito a se elevar espiritualmente, a iluminação interior. Jesus, inclusive, ele recomendou, né? Ele falou para a gente buscar mais o tesouro do céu, porque ele disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, devemos ter cuidado com aquilo que a gente está agregando ao nosso coração. Não tenhamos dúvida. A gente não vai levar carro, a gente não vai levar casa, a gente não vai levar roupa. Então não adianta entulhar um monte de roupa, né? Ter aquele quarto imenso só de roupa, milhares de sapatos, e só tem 2 pés, minha gente. Mesmo que quisesse, né? Então, assim, não adianta entulhar coisas, porque não vai levar nada. Vai deixar aí um monte de confusão aí para os outros resolver. Não vai levar nada. A única coisa que a gente leva é aquilo que a gente agrega ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso espírito. Não é? Existem expressões relacionadas ao coração. E são expressões que identificam sentimentos. Então, a gente ouve alguém dizer assim: fulano tem um coração duro. Coração de fulano é de pedra. Ou então, fulano não tem coração. Está expressando um sentimento ruim. Fulano tem um coração bom. Fulano tem um coração de ouro. Fulano fala com o coração. Sentimento. Então, essas expressões dizem respeito a sentimentos humanos, bons ou ruins. E esses sentimentos, ele é construído através de experiências que nós vamos passando. Então, à medida que a gente vai se elevando, né, no nosso entendimento, a gente vai melhorando as nossas expressões, né? Então, quais têm sido, também é importante a gente
trazer aqui a importância do pensamento. Quais têm sido os nossos pensamentos? E o que tem a ver o pensamento com o coração? Tudo. Porque começa aqui. Eu começo a alimentar um exemplo. Fulano é um traidor. Fulano vai me pagar. Ele é um traidor. Se não pagar pelas leis dos homens, vai pagar pelas leis de Deus. E aí você começa a alimentar esse sentimento de traição na sua mente. Você começa a se alimentar desse sentimento, desse pensamento. E aí esse pensamento lhe imanta todo. E você fica com esse sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, porque alguém te fez mal. Inevitavelmente você vai passar a desejar o mal. Você vai querer lançar o mal para o outro. Nós escutamos assim: o que pensamos, cuidado com o que desejamos ao outro, porque ele vai e volta. Não é mais ou menos assim. Na verdade, ele não vai antes de nos consumir. Então, onde é que está o mal? Está no outro ou está em nós que alimentamos o mal? Está em nós. Não é no outro, é em nós. Mas a gente sempre vê o outro e não em nós. O que a gente vê no outro é reflexo daquilo que está em nós. Porque quando eu trabalho não importa o que o outro faça, fale, pense ao meu respeito. Não vai me atingir. Eu não vou me sentir ofendida. Agora, se eu dou abertura e alimento o meu pensamento em coisas ruins, esse mal chega ao meu coração. Como é que fica o meu coração? Contaminado, impuro. É aí onde começa a impureza de coração. Do mesmo jeito, ao contrário. Agora eu quero trabalhar esse sentimento, eu quero melhorar, eu não quero ficar apenas achando bonito dizer: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Que frase tão linda de Jesus. Eu não quero ficar, porque agora eu entendi que eu só vou me levar se eu trabalhar o meu coração no bem. Então, aquele que realmente está no trabalho de renovar o coração, ele começa a alimentar o bem no seu pensamento, cultivando bons pensamentos. E à medida que vai cultivando, vai alimentando. Ah, mas é tão difícil. Vixe Maria, agora com as redes sociais, eu não consigo, quando eu vejo, já não consigo mais trabalhar a indulgência. Porque eu vejo cada coisa e eu chego e digo: ó, Soares, isso aqui, ó, tu acha? Como pode? A pessoa é espírita e fazendo um negócio desse, né? E tendo uma atitude dessa, como é que pode? Cuidado. A gente não diz que está no trabalho de nossa renovação. Como é que a gente pode estar no trabalho de renovação se a gente não se coloca firme no exercício de trabalhar a indulgência, de trabalhar a caridade, no sentido da palavra como a entendia Jesus. Porque quando se fala de caridade é impressionante. As pessoas, mesmo as espíritas, muitos acreditam que a caridade é a gente fazer campanha do quilo para fazer feirinha e distribuir. Muitos acreditam que a caridade está apenas em fazer alimentos e distribuir. Só isso.
Isso é o nosso dever. Se nós podemos ajudar, é o nosso dever ajudar. Isso é beneficência. Mas há uma outra caridade, no sentido da palavra como a entendia Jesus, a questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. E vejam que é uma sequência. Benevolência para com todos. À medida que eu vou trabalhando a benevolência, que eu vou desejando o bem ao outro, que eu vou orando pelo outro, eu já vou conseguindo prestar atenção quando eu olho alguma coisa que eu percebo que eu não estou mais naquela conduta. Então, eu digo, eu preciso trabalhar a indulgência. E aí eu preciso aceitar o outro exatamente como ele é, compreendendo que nós também temos as nossas falhas, os nossos defeitos a serem corrigidos. E aí eu começo a trabalhar a indulgência que me leva ao perdão. E o perdão não diz respeito ao outro, diz respeito a nós. Não adianta dizer eu perdoo de lábios. O perdão diz respeito a nós. Quem diz que perdoa de lábios é aquele que diz eu perdoo, mas eu tenho fé em Deus e ainda coloca Deus no meio. Eu tenho fé em Deus que Ele vai pagar tudo que Ele me fez. Isso não é perdão. Não é? Então, trabalhar a caridade, né, em nós é trabalhar para purificar o nosso coração. Para Kardec, a pureza do coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Né? Jesus, ele toma como exemplo a infância como pureza de coração. E aqui eu quero trazer uma história que eu ouvi de um palestrante, já tem um tempo no YouTube. Eu não recordo o nome desse palestrante. Mas ele falava de um menino de apenas 5, 6 anos de idade, era menino. E esse menino chamava Bernardo, ele participava da evangelização infantil. E na evangelização infantil, eles tinham uma atividade com aqueles bonecos mamulentos, não tem? E tinha Jesus, tinha o boneco de Jesus e tinha os 12 discípulos. Cada um era identificado pelo nome. Cada discípulo era identificado pelo nome. E detalhe, cada dia... a cada dia da evangelização, que ocorria aos sábados, tinha um sorteio. Quem fosse sorteado levava Jesus para casa. E aí, justamente no dia que Bernardo não foi, tadinho, ele foi sorteado. Na semana seguinte, quando ele volta, que descobre que ele foi sorteado, ele fica muito triste, muito chateado, porque ele estava torcendo para levar Jesus para casa e ele ainda não tinha sido sorteado. Mas ele não podia porque ia haver outro sorteio. E aí, para ele não ficar triste, ele podia levar um dos discípulos para casa. E adivinhe qual foi o discípulo que ele levou para casa? Judas. Ele escolheu o Judas. E era justamente próximo ali da Semana Santa. Então a mãe dele, que também era evangelizadora, ao chegar em casa, disse assim: olha, meu filho, sabe, o Judas, ele andou fazendo umas coisas aí que não foram muito legais para Jesus, não. Então, quando
ele fez ali as coisas erradas, Jesus perdoou ele rapidinho. No minutinho estava tudo bem com Judas. Mas nós, meu filho, ainda não perdoamos o Judas. Quando chega a Semana Santa, as pessoas jogam pedras no Judas, malham Judas, queimam Judas, machucam Judas. Então, meu filho, você vai levar o Judas para a escola, não deixa ninguém machucar o Judas, não. E o que foi que ele disse? Nossa, mamãe, eu não achei que ele fosse tão especial. Vejam só o que ele disse. Eu não achava que ele era tão especial. Pode deixar, mamãe, eu não vou deixar ninguém machucar o Judas. E aí abraçou o Judas, e aí pegou o boneco do Homem-Aranha, do Superman, tirou foto e o Judas lá no meio, e levou para a escola e dormiu com o Judas, passou a semana toda agarrado com o Judas. E aí na semana seguinte, ele devolve o Judas na escolinha e adivinha quem ficou sendo o discípulo preferido dele? O Judas. Porque ele disse que o Judas era o seu discípulo preferido, porque ele era especial. Então esse é o coração de uma criança, um coração puro, limpo, sem preconceitos, não é? Já se passaram mais de 2 anos e a gente ainda continua malhando o Judas. Sabe quando é que a gente malha o Judas? A gente malha o Judas na figura daquele ente querido que nos dá no trabalho. A gente critica, a gente não tolera, a gente não tem paciência. Fulano tira minha paciência, tira coisa alguma. Não dá para tirar a paciência daquele que não a tem. Então não se tira, olha, quando for pensar e dizer assim, fulano tira a paciência, o trânsito de Caruaru me tira a paciência, não tira. É importante tirar isso da mente, porque não tira coisa alguma. Falar nisso, eu vou contar uma história, eu gosto muito de historinha, sobre a paciência. A pessoa acorda em cima da hora. Vamos imaginar. Acorda em cima da hora, atrasada, tem compromisso. E aí sai de casa e quer que o trânsito esteja livre. Aí pega uma via que tem um carro que está na frente e é a criatura que está na frente, está ocupando as 2 faixas. E aí você dá sinal, porque você está atrasado. Dá sinal, ele não vê. Vai para um lado, ele não vê. Vai para o outro, ele não vê. E fica agoniado, e buzina, e a criatura lá não percebe. Porque, tadinho, né, da criatura que estava na frente, estava ocupado no WhatsApp. Então, tadinho, não viu, aí está lá todo lento, né, na frente. Só o que acontece, o sinal vai fechar, ficou amarelo, aquela criatura passou e a gente fica tão feliz, né? Não? Eu acho que não, né? A gente não diz assim, vai com Deus, né? Obrigada, Senhor, recebi aqui um teste, né? Teste da paciência, é assim que a gente faz? Não. Então, como é que a gente pode dizer que algo nos tira a paciência se a gente não tem? Paciência é uma das virtudes que a gente precisa alcançar. Porque a felicidade que a gente busca, que a gente quer, ela é uma conquista do Espírito. A felicidade real, ela não está nas coisas. Ela não está no dinheiro. Ela não está no outro. Fulano é minha felicidade. Fulano me faz feliz. Fulano é o grande, né?
trouxe a minha felicidade, eu estava muito infeliz, então fulano chegou e me trouxe a felicidade, tadinho, né? Porque fulano vai embora, né? Ou desencarna e foi-se a felicidade, a pessoa fica infeliz de novo. Né? Eu até lembrei de um caso de uma pessoa, um palestrante me contando para mim, Soares, aliás, contando para a turma, a gente citando sobre isso, que a gente tem um estudo do NEP, que é o estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que ocorre todas as sextas-feiras na sede da AME, não tem nada a ver com casa espírita, não está ligado à casa espírita. É o estudo aprofundado do Evangelho e a gente viu ali na localização da AME que ficava mais próximo das outras localidades, né? Então a gente estuda no miudinho o Evangelho, inclusive nós estamos estudando o Evangelho de João. E aí uma das participantes comentando que ela tem uma amiga, que essa amiga todo dia ela pegava e colocava no Instagram: hoje com meu amor, saí com meu amor, estava não sei aonde com meu amor, bom dia meu amor, né? E não vou dizer mais porque eu esqueci. E aí passou um tempo, daqui a pouco ela posta Salmo 91. Aí ela disse: o que aconteceu, né? Foi que nós aí namoro acabou, né? Então, assim, na hora da dificuldade, lembrou do Salmo 91. Mas, segundo ela, já voltou de novo, arranjou outro amor, né? Então, outra felicidade. Então, a gente fica colocando a felicidade, colocando expectativas nas coisas e no outro, quando a felicidade real é uma conquista do Espírito. E, para isso, a gente é convidado a limpar o nosso coração dessas impurezas, da mágoa, do ressentimento. Né? Nós espíritas, como Paulo afirma em Gálatas 5:25, se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Né? Se nós já recebemos a luz do Evangelho, vamos nos esforçar para um novo modo de caminhar, né? Um novo modo de nos conduzir. Não cabe nós espírita, e nós falamos para nós, não é para o outro, é para nós. E não adianta sair daqui e dizer, quando chegar em casa, dizer assim: fulano, tu perdeu. A mensagem lá, ó, era para tu. Nada disso. A mensagem é para mim primeiro e para cada um que está aqui, encarnado e desencarnado, que está assim. Então, é para todos nós. Né? Então, entender que nós espíritas que já temos o conhecimento, é nosso dever buscar o autoconhecimento para identificar o que está em nós que precisa ser mudado, precisa ser burilado, precisa ser reformado, consertado, transformado. Quando a gente lê um Paulo Estevão, quem não leu, leiam, por favor, Paulo Estevão. Um exemplo de quando era Saulo, que era um homem carrasco, um assassino, que humilhava as pessoas. Mas era o vaso escolhido. Nós somos vasos escolhidos. E precisamos fazer a nossa parte. E ele deu o seu exemplo de transformação. Façamos nós a nossa parte. Né? Se a gente está aqui, eu já aprendi sobre a imortalidade da alma. Eu já sei que se eu não melhorar, eu vou voltar e vou sobre as consequências das minhas ações. Né? Tanto no plano espiritual, quanto for me dada a oportunidade de retorno. Porque não é porque
morreu que virou santo. A gente volta igualzinho, quando daqui a gente sai. Então, se a gente tem consciência dessa realidade e que para avançar, para passar adiante a cada encarnação e nos levarmos ao amor de Deus, o nosso Pai, é preciso exercitar. Não é colocar na cabeça e dizer assim, Silmara disse que a gente, para sair melhor dessa encarnação, a gente tem que ser perfeito. Não vai. Deus não diz coisa nenhuma, nem coloque para mim. Mas eu estou dizendo que é preciso que a gente se coloque no exercício diário, um pouquinho cada dia, né? Se lembrar de manhã, acordar, e ao invés de pegar logo o celular para ver as notícias, pensa em Deus, pensa em Jesus, agradecer a Deus por mais um dia que se iniciou, por mais uma noite que passou. Pedir a Deus, a Jesus que mande os seus mensageiros para tirar aquela dúvida que nos incomoda, que nos acompanha, para nos sustentar nos pensamentos positivos, edificadores. Mas olha, o pensamento é coisa muito complicada. Eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo. Pois é, tem um exercício que, inclusive, nós estávamos até conversando com Denise Lino, não sei se vocês conhecem, palestrante, e que ela tem até um programa na Mansão do Caminho sobre as obras de Joana de Ângeles, né? E ela conversando, falando sobre a importância que ela faz esse exercício de quando o palestrante está falando, ou quando algum dirigente, ou até na prece está falando, a gente está repetindo mentalmente o que o outro está falando. Então, evita com que o nosso pensamento fuja, saia para outro lugar, vá pensar na casa, sair, vir para cá, deixa os pratos para lavar. Chega em casa, não tem que lavar os pratos. Então, evitar essas saídas assim de pensamento quando a gente concentra, quando a gente vai repetindo o que o outro está dizendo, é um exercício. Então, tudo é exercício, minha gente. A gente está na maior escola que é o planeta Terra. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos somos aprendizes. E todos nós podemos e devemos nos esforçar para hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Gratidão imensa a cada um de vocês. Que Deus e Jesus os abençoe. Muita paz. Gratidão a você, Silmara, por suas palavras de amor e luz, que você também expressou nessa sua mensagem, nessa sua explanação, que nos permite a reflexão, né, desta noite fria aquecer os nossos corações, porque é como você falou, é muito fácil a gente se deixar levar pelas facilidades da vida, né, da vida terrena, esquecendo que somos espíritos e que vivemos essa vida, mas que é efêmera, que vai, a verdadeira vida que nos espera, e nós temos que nos esforçar para conseguir esse patamar, vamos dizer assim, né, que Jesus, que o nosso Pai Criador idealizou para cada um de nós, né? Então, gratidão a você, gratidão a Soares pela companhia também. Muito bom ter vocês conosco sempre. O convite sempre, né, de estar para voltar outras vezes. E agradecer a cada um também pela presença. E que tenhamos uma noite iluminada, que possamos voltar aos nossos lares refletindo o que a nossa irmã falou e que realmente possamos fazer esse exercício que ela nos indicou, né? E que tenhamos um bom domingo, uma boa semana de paz e saúde para todos nós. E eu convido novamente Iraíra para a prece. E no final teremos o nosso cafezinho, o nosso chazinho ali para
esquentar o corpo, já que esquentamos a alma e o coração. O Mestre Jesus nos ensinou que em tudo devemos dar graça. E em tudo é tudo mesmo. Será que nós sabemos desse ensinamento, mas será que é justamente isso que praticamos em nossas vidas? Quando somos jovens, nem sequer lembramos. Quando chegamos à vida adulta, produtiva, estamos muito ocupados. Quando chegamos na velhice, reclamamos mais do que agradecemos por conta das dificuldades. Então, que não esqueçamos de em tudo na graça. Tudo que acontece em nossa vida faz parte do nosso aprendizado. Seja ela um momento de felicidade, seja ela um momento de tristeza. Tudo é para refletir e aprender com a situação. E diante de tudo que nos foi passado na noite de hoje, e de tudo aquilo que nós já sabemos, que não percamos nenhuma oportunidade da nossa vida. Que logo ao amanhecer lembremos de agradecer a Deus. E com certeza durante o dia haverá dezenas de situações para colocarmos em prática as lições que já temos dentro da nossa mente. Falta só praticar, falta só estar na nossa essência, como as coisas mais simples, que não percamos nenhum momento de aprendizado e de realizar. Que a paz do Mestre Jesus nos conduza sempre, que assim seja. Só um avisozinho para vocês. A semana que vem nós teremos a presença do Josemar Sabino, que é da SEEC. Ele nos pediu, porque surgiu um compromisso para ele, e ele nos pediu para antecipar a palestra em meia hora. Então, a semana que vem, como é habitual nosso, nós começamos às 8 horas, mas a semana que vem nós vamos começar às 7h30, porque ele não quis cancelar, mas nos pediu essa compreensão da gente adiantar, pelo menos começarmos um pouco mais cedo por conta desse compromisso que ele vai ter. Aqueles que forem tomar o passe, por favor, fiquem em seus lugares, aguardando, né? Os demais, né, nós temos, como sempre, um chazinho aí, estão todos convidados, né? E aqueles que estão vindo à nossa casa a primeira vez,